Olá pessoal, boa noite. Boa noite, hoje dia 25 de maio de 2022 e eu tô aqui ao vivo com vocês para começar mais uma live semanal. A live hoje é sobre um assunto muito importante para quem tá chegando agora, que eu sei que as pessoas vão começar a chegar. É a live sobre alimentação e saúde cerebral. Afinal de contas, é um tema que todos nós deveríamos nos preocupar. Porque a gente ter saúde cerebral, ter o nosso cérebro funcionando bem, retardar o envelhecimento dele, seria o melhor para a nossa longevidade. Porque quem faz toda a sinalização para o nosso corpo é o nosso cérebro. Então, mesmo que você tenha um físico muito bom, você seja uma pessoa forte, você tenha boa musculatura, você tenha boas questões genéticas que te favorecem a ter boa saúde física, se você não tiver saúde mental, você acaba não tendo toda a qualidade de vida que você poderia ter. E é por isso que hoje eu resolvi fazer essa live tão importante para todos nós. Então, para quem está chegando agora, hoje eu vou falar sobre saúde cerebral, gente. Eu sou Roseli, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e atendo aqui na clínica Equilíbrio Nutricional, tá ok? Bom, vamos lá, vamos pensar, gente, que 86 bilhões de neurônios fazem conexão constantemente aí no nosso cérebro, nessa estrutura do nosso corpo, que tem, ela corresponde apenas a 2% do nosso peso corporal. Olha só, então se você tem 60 quilos, 1,2 kg é seu cérebro. E olha a potência que tem, o mecanismo, a precisão, a maravilha de funcionamento extremamente relevante e fascinante que tem o nosso cérebro, com apenas 2% do seu peso corporal. E vocês sabiam que 20% do seu gasto calórico metabólico é despendido pelo cérebro, para o cérebro funcionar? Pois é, então é por isso que ele precisa, como todas as nossas células que formam o nosso corpo, eles precisam de nutrientes. Os nossos neurônios, que são as células cerebrais, precisam de nutrientes em quantidades adequadas, e qualidades adequadas para você ter e garantir a saúde cerebral, o bom funcionamento. Se você quer ter memória, ter melhor aprendizado, cognição, foco, concentração e evitar as doenças degenerativas cerebrais, que são hoje uma forte tendência do mundo que nós vivemos, né, como Alzheimer e Parkinson, você tem que cuidar do seu cérebro. Então, a gente só tem tudo isso que eu falei em ordem, em equilíbrio, se a gente tiver as perfeitas conexões, que são chamadas sinapses nervosas, que ocorrem de neurônio para neurônio. Se eu tenho uma síntese ou uma produção de neurotransmissores importantes, essenciais para o bom funcionamento cerebral. Então, se eu não tiver isso garantido, se eu não tiver uma neurogênese, que a gente chama, ou seja, um renascimento, uma formação de neurônios adequada, eu tiver mais morte de neurônios, coisas que podem prejudicar e fazerem lesão, quebra, né? E eu não tiver essa possibilidade de reparar meus neurônios, aí eu começo sim a ter problemas dessas ordens. Problemas de memória, de cognição, de falta de aprendizado. Então, tudo isso pode ocorrer se eu começar a ter mais morte de neurônios, se eu não tiver um bom sistema reparador de neurônios, né, para poder então estar otimizando todas essas funções do meu cérebro. Fora isso, gente, o cérebro, ele também tem uma capacidade que a gente chama de se rearranjar devido a estímulos que nós temos externos. Então, por exemplo, eu posso ter uma readministração
uma recolocação de neurônios, eles podem, o que a gente chama de neuroplastia cerebral, eles podem se realocar em outros lugares do nosso cérebro, dependente desses estímulos, dependendo da necessidade que eu tenho. Então, essa maravilha que é o cérebro, tão perfeito, que ocupa só 20% do seu peso, ela tem que estar, como eu falei para vocês, num equilíbrio, numa saúde perfeita, né? Seja eu com 20, com 30, com 40, com 50, a gente já sabe que tem um pouquinho de defasagem, mas vamos saber manter esse cérebro o máximo que nós pudermos até o último suspiro que Deus nos deixar ter. Então, por isso que eu tô aqui, quis dar essa introdução para vocês poderem entenderem, né, a importância da alimentação na sua saúde cerebral. Importância por quê, gente? Porque, primeiro, 70% do seu cérebro é formado de gorduras. Então, o cérebro gosta de gorduras. Mas só que será que qualquer gordura, doutora Roseli? Não, são gorduras boas. O que mais que o seu cérebro precisa para funcionar direito? De proteínas, ou seja, dos aminoácidos essenciais, e não essenciais, mas os essenciais que formam proteínas. E aí eu também tenho de grande importância na estrutura cerebral, né, esses aminoácidos que também são cofatores, ou seja, são importantes para formar os neurotransmissores e deixar você ter humor, deixar você ter felicidade, deixar você ter um controle emocional melhor, evitar que você tenha depressão, transtornos de ansiedade, falta de aprendizado, falta de memorização. A pessoa às vezes fica confusa, é aquela pessoa que não sabe por onde começa, sabe? Quando ela tem 1000 coisas para fazer durante o dia, ela não tem foco, ela não prioriza as coisas. Então, porque ela tá já com o cérebro em defasagem nas funções dele cerebrais. Além de gordura, de proteínas, eu preciso também da glicose, dos carboidratos. Porque, afinal de contas, os carboidratos é o combustível do nosso cérebro. Nosso cérebro, como eu falei, ele demanda energia para funcionar. Então, ele também precisa da glicose, né, de carboidratos. Mas será que é qualquer carboidrato, doutora Roseli? Não, vocês vão saber que tipo de carboidrato vai favorecer o funcionamento do seu cérebro. E além disso, eu preciso de vitaminas, minerais, que são os micronutrientes mais essenciais. E as substâncias antioxidantes. Ou seja, eu preciso ter os fitoquímicos aí presente, que vão ajudar a gente a retardar o envelhecimento do cérebro. Então, ó, vou recapitular aí com vocês. Marisa, um beijo grande. Jaque, Bastos, aí que tá chegando. Ó, um beijo para todas vocês, tá? Eu quero conversar hoje, esse assunto é muito importante. Me empolga muito falar sobre isso, me empolga muito saber, e eu fico muito feliz de saber que a gente tem na nutrição uma grande ferramenta para a gente poder dar nossa saúde cerebral, evitar que as pessoas tomem tantas medicações, né? Ah, eu quero tomar medicação porque eu tô sem memória, porque eu não tô concentrada, eu tô esquecida, eu tô isso, eu não tenho foco, eu tô ansiosa, eu tô deprimida. Meu Deus do céu, gente, eu tô sem humor, irritabilidade. Sabe o que é isso? Tá faltando nutriente, tá faltando comida boa para esse cérebro funcionar direito, para ter um equilíbrio, uma estabilidade, né? Olha só, gente, isso é muito importante. Então eu vou falar para vocês quais são os principais alimentos que tem que estar no seu dia a dia. Não adianta comer uma vez cada 10 dias o alimento e achar que vai garantir a saúde cerebral. E em contrapartida, eu vou também falar o que afeta, o que prejudica a sua saúde cerebral. Porque também não adianta eu dar tudo de bom e continuar fazendo um monte de coisas erradas, né? Porque daí eu vou trocar 6 por meia dúzia e não é isso que eu quero. Vocês têm que fazer prevalecer as coisas boas em detrimento das coisas ruins, tá? E além da alimentação, que é um fator ou muito benéfico ou muito prejudicial, a gente tem também o fator modulação de estresse, o sono reparador, os exercícios físicos, né? Então tudo isso vai ajudar para favorecer ou não sua saúde cerebral. Vamos começar a falar
já que a gente falou das gorduras, que 70% do seu cérebro é formado por gordura, a dieta do Mediterrâneo é super boa para a gente falar sobre saúde cerebral. Ela favorece muito as funções e a saúde, o retardar o envelhecimento do cérebro. Então eu vou começar a falar dos peixes de água fria, porque eles são ricos em ômega 3. Ômega 3, gente, ou vocês comecem a ter pelo menos os hábitos de comer 3 vezes por semana peixes de água fria, que não precisa ser só o salmão, pode ser a cavalinha, pode ser a sardinha, pode ser o atum, pode ser o arenque, tá? Ou então vocês teriam que suplementar o ômega 3 pelo menos 2 gramas ao dia e um ômega 3 de boa qualidade, livre de metal pesado. Tá? Então, como eu quero estimular mais a questão da alimentação, que nem todo mundo pode comprar os suplementos, por isso que eu vou estar insistindo com vocês mais sobre o óleo de peixe, né? Que tem um fator mais positivo, mais benéfico do que o que está na linhaça, o que está na chia. Não que eles não tenham, mas eu tenho mais aí o EPA e DHA, é o ômega 3 melhor para a parte cerebral. Principalmente porque eles também têm, além de melhorar as conexões nervosas entre neurônios, eles vão fazer também ter uma ação antioxidante, anti-inflamatória. Então é super importante. Eu não deixo passar paciente que tem já o transtorno, né, neurológico, ele precisa consumir mais DHA, inclusive. Por isso que ele é dado para gestantes, para as crianças, porque ele tem uma interferência direta sobre a saúde cerebral. Então você que não toma ainda o ômega 3 de boa qualidade, faça favor de comer pelo menos 3 vezes por semana os peixes, tá? Além disso, eu também tenho que ter as gorduras nas oleaginosas, porque elas também melhoram não só as comunicações, mas a neurogênese, né? Porque elas vão aumentar essa capacidade de reparo dos seus neurônios. Então, castanha, nozes, amêndoas, né? Aí se a chia, elas têm, além dessas gorduras boas, elas também vão ter a vitamina E e selênio, que também vai evitar o estresse oxidativo que a gente chama. O que é estresse oxidativo, Roseli? Quando a gente tá muito nervosa, essa vida atribulada, comendo errado, que eu já vou falar quais são os alimentos super errados pra gente, que podem danificar muito o seu cérebro, você aumenta muito radicais livres. E eu preciso ter mais alimentos antioxidantes para poder neutralizar o excesso da formação de radicais livres que fazem a danificação dos seus neurônios e a morte dos neurônios. Gente, a gente tem que evitar a morte dos neurônios, porque a morte maior dos neurônios vão levar vocês a ter as doenças degenerativas do nosso século, que é o Alzheimer e o Parkinson, e aí vão causar demência. Então, quem quer ficar com esse tipo de problema? É terrível, é cruel. É cruel, só quem tem isso na família que sabe quantos e quantos pacientes eu já atendi, atendo frequentemente, né? Pessoas que têm já o problema, que vivem esse problema pelos pais e aí querem já trabalhar uma alimentação mais saudável para corrigir isso, para não ter, para não desenvolver esse problema. Então é importante vocês colocarem no seu dia a dia gorduras boas, seja pelas oleaginosas e também, não é ou, viu gente, é e peixes de água fria, tá? Então aí eu já contemplo tudo. Quanto que eu preciso comer de castanha, nozes, amêndoas? Pelo menos uma porçãozinha por dia, 2, 3 nozes, ou castanha do Pará, ou umas 8, meia dúzia de amêndoas. Por que vocês acham, eu vou pegar até uma coisa aqui, ó, que eu tenho aqui do meu lado, por que vocês acham que as nozes têm esse formato, ó? Olha aqui, ó, o que elas lembram para vocês, hein? Elas lembram quem? Um cérebro. Então, é muito importante as nozes, tá? As nozes, assim como as outras que eu acabei de falar. Vitamina E, selênio, gordura boa, que é essa gordura que o nosso cérebro precisa. Todas as membranas de neurônios, para falar um neurônio com o outro, que é esses sinapses, essas conexões que vão dar para vocês raciocínio rápido, que vão dar memória, que vão dar foco, que vão deixar vocês em controle emocional. Tá, olha só, hein? Tá vendo? Ó, isso aqui vocês nunca mais vão esquecer, viu? Pois é.
E aí, gente, além disso, eu tenho uma outra substância importante que eu acho que já muitos de vocês fazem um uso constante, que tá num alimento muito presente, muito barato, versátil, que dá para vocês terem facilmente, que é a colina, fosfatidilcolina. O fósforo eu encontro até pelos peixes. Já vou matar os dois coelhos juntos. Não quero que não consuma fósforo por causa dos laticínios. Não exagerem nisso. Eu prefiro que vocês consumam fósforo através dos peixes e água fria. E quando eu falo de fosfatidilcolina, e principalmente o fósforo e a colina, que são importantíssimos para a saúde cerebral, eu estou falando porque a colina, gente, além de melhorar a neurogênese, ajudar a neurogênese que evita, então, ela faz reparos melhor, né, evita a morte dos neurônios, ela também ajuda na produção de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Tá? E a acetilcolina, ela é super importante para toda a saúde cerebral, para fazer essas conexões nervosas. Então, a fosfatidilcolina um alimento, são substâncias encontradas nos alimentos. Quem tem principalmente esses alimentos, o fósforo, como eu falei para vocês, vem do peixe. Eu já consumo ômega 3 e também o fósforo, mas a colina, maior fonte dela está na gema do ovo. Então, quem garante pelo menos de 1 a 2 gemas ao dia já vai ter a quantidade de colina adequada que eu quero para o seu cérebro. Lembra disso que eu tô falando, gente? E a gema não precisa ser tão dura. Se vocês garantirem já aqueles 2, 3 minutinhos que evita o risco de contaminação quando eu como a gema crua, é melhor vocês consumirem essa gema um pouco mais mole para garantir mais essa quantidade da colina, tá? Além disso, é lógico, ele também vai ter, a gema do ovo, uma riqueza grande de vitamina D. E a vitamina D também tem estudos mais recentes mostrando o quanto ela é importante também para a saúde do seu cérebro, tá? Então, já pela gema do ovo, eu vou ter essas duas substâncias, vitamina D, e vou ter também a colina. Pelos peixes, eu tenho ômega 3 e também tenho os fósforo. Então, por favor, esses alimentos têm que entrar dentro de uma frequência adequada para vocês poderem ter esses nutrientes numa quantidade que a gente fala terapêutica. Não adianta comer pouquinho, comer hoje e ficar 3, 4 dias sem comer. Se você já tem um problema instalado a nível de memória, concentração, foco, você tem que comer então mais ainda ou mais frequente, né? Isso seria mais adequado. Sempre a gente vai ter que ajustar essas quantidades. É lógico que a vitamina D, gente, vocês também vão conseguir pela síntese que a gente faz através da exposição dos raios solares, né? Só que agora a gente aqui em São Paulo, por exemplo, tá enfrentando o frio, então é difícil a pessoa ir ficar se expondo ao sol. Então, vitamina D também é uma outra coisa que muito provavelmente vocês vão ter que suplementar. Vitamina D de boa qualidade. Para que, gente? Para melhorar a saúde cerebral. Então vejam que é uma somatória de coisas, não é uma coisa isolada, tá? Não é um nutriente só que vai fazer a diferença que eu tô querendo, que eu tô buscando, né? Evitar esse envelhecimento do cérebro e melhorar todas essas funções de cérebro. Fora isso, eu preciso também ter algum alimento que dê seja um vasodilatador. Porque os alimentos que melhoram, que a gente fala que tem uma produção maior de óxido nítrico, eles são chamados de vasodilatador. E eu tendo uma vasodilatação melhor nos meus vasos, eu tenho uma fluidez de sangue melhor, eu vou levar mais oxigênio e nutriente para o meu cérebro. E para isso eu vou contar com 2 alimentos muito bons para isso. Primeiro é o cacau, que está presente em maior quantidade no chocolate amargo. Então, gente, quanto mais amargo o chocolate, maior teor de cacau. Quanto mais cacau, mais polifenóis. E eu tenho ali nos polifenóis essa possibilidade de vasodilatar melhor, melhorar a oxigenação, a fluidez, a irrigação sanguínea lá no meu cérebro e levar mais nutrientes.
Além disso, ele também tem tianina e tem a cafeína. E isso me dá mais foco, mais energia, eu fico mais atento. Então é importante esse cacau. Consumir um pequeno pedaço de 15 a 30 gramas ao dia não vai ser nenhum sacrifício para a maioria de vocês. Então, ó, cacau, pode ser o cacau em pó também, que vocês podem adicionar numa bebida vegetal, pode adicionar numa fruta, cacau com abacate. O abacate tem gordura boa. O abacate é uma substância excelente que pode e deve estar presente para a saúde cerebral. Inclusive, se eu colocar um cacau em pó, melhoro mais ainda, né? Fora o cacau, eu tenho também um outro alimento que é um vasodilatador, que é a beterraba. Beterraba também faz a síntese, a produção desse óxido nítrico e melhora a irrigação. Muitos estudos demonstraram que suco de beterraba melhorou muito a saúde cerebral, melhorou muito a memória, a concentração das pessoas que foram ali analisadas através do estudo. Então, beterraba, se eu não quero deixar ela com índice glicêmico muito alto, embora a beterraba, porque vocês sabem, ela tem um teor de açúcar, por ser um alimento natural, ela não é um açúcar de alto índice glicêmico. Mas quando eu faço suco, eu vou concentrar mais. Se algum de vocês não puder, porque tem alguma disfunção já entre glicemia e insulina, ou tem uma resistência insulínica, um diabetes, o que vocês podem fazer para baixar o índice glicêmico do suco de beterraba? Coloca a linhaça, coloca a chia. Eu já estou usando um ômega 3 aí e já estou usando a beterraba. Inclusive, esse suco de beterraba com chia eu dou muito pré-treino. Por quê? Porque ela já tem carboidrato, é um vasodilatador e vai dar mais energia, mais foco, vai irrigar melhor, vai fazer melhor essa perfusão sanguínea que a gente chama. Então, por isso que às vezes a gente fala do suco cor-de-rosa, era o suco de beterraba que faz isso. E ele também ajuda vocês, ó, na saúde cerebral. Beterraba, gente, ó lá, hein? Então, cacau, chocolate amargo, aí presente do cacau, a beterraba, os peixes de água fria, os ovos, ó, tudo coisa boa que você pode ter aí, sem tanto custo. Porque é lógico que eu tenho que pensar também no bolso de cada um, tá? Outra coisa que é importante, a gente falou já de foco, que o cacau tem a cafeína, mas também o café. Consumido em quantidades adequadas, para quem não tem problema gástrico, nem problemas com o café, pode ser consumido. Então, o café ou o chá verde, o chá verde ainda tem a L-teanina e tem a cafeína também, assim como o chocolate. Eles vão melhorar o foco de vocês, vão melhorar a energia cerebral. Então é bacana, não fica também só depositando tudo isso no café. Às vezes você tá, tô com um desgaste mental, né? Tô com uma fadiga mental. Eu vejo muito paciente chegar aqui e falar isso pra mim. Aí, então ele se transborda dentro do café, né? Quase. Nada, não para de tomar café o dia inteiro por causa disso. Gente, isso é péssimo, vai dar efeito rebote. Vocês vão ficar pior, né, do que se não tomasse. Atrapalha sono, eu falei que o sono tem que ser um sono reparador para a saúde cerebral, então por isso que eu acho bem melhor vocês fazerem uso alternado dessas substâncias. Então, o cacau, o café, o chá verde, e o chá verde ele não vai atrapalhar essa questão de arritmia, às vezes que as pessoas podem ter até com cacau, ele não dá esse efeito rebote. É lógico que também eu não vou dar chá verde e nem o café, muito menos, depois das 4 horas, 5 horas da tarde. Eu sempre vou dar antes disso, tá? Porque quem tem uma sensibilidade com a cafeína é melhor evitar esse tipo de alimento depois das 5 horas. Mas são todos alimentos muito bons para a parte cerebral, para foco, para tudo isso que eu acabei de dizer. Agora, eu também tenho que falar dos carboidratos. Eu não falei para vocês que o cérebro funciona a partir de glicose também, ele precisa de glicose para funcionar? Só que será que qualquer carboidrato? Não, gente, são carboidratos complexos. São carboidratos que se desdobram em glicose de uma forma lenta. Então, cuidado com isso.
Então, quando eu falo de carboidrato complexo, eu estou falando do amido resistente que está presente aí na batata, na mandioquinha, na batata doce, no inhame, na abóbora, mesmo na beterraba. Eu quero falar para vocês dos cereais integrais, do arroz integral, da quinoa maravilhosa, do milho. Então, quando eu como os grãos, né? Todos eles vão se desdobrar em glicose de uma forma lenta. Então é esse tipo de carboidrato. E até inclusive os carboidratos das frutas, né? Porque as frutas também, elas vão entrar numa quantidade de carboidratos bons para a saúde cerebral, mas também elas têm aqueles fitoquímicos que eu falei para vocês, aqueles flavonoides, polifenóis, que são importantes. Por exemplo, as frutas vermelhas vão ter as antocianinas, que são importantes para combater o envelhecimento dos nossos neurônios, né? As frutas amarelas vão ter mais carotenoides, então todos eles são importantes. Os verdes escuros com a luteína, que é maravilhosa também. Então cada cor vai conferir para mim uma substância antioxidante que vai fazer o retardo no envelhecimento dos seus neurônios. Então a fruta vai dar o carboidrato e também os antioxidantes, que eu estava falando para vocês tão importante. Deixa eu ver se tem pergunta, porque eu ainda preciso continuar com mais alguns agentes aqui, né? Eu fico falando, porque eu... Aqui, Marisa, deixa gravado. Ó, Marisa é uma pessoa que me segue constantemente e tem ansiedade. Beijos, adoro você aí, beijos também para você. E todos esses alimentos vão deixar você mais estabilizado. Pode ser sardinha em lata? A Lua Saf fala. Pode sim, gente. Pode ser a sardinha em lata. Escorram bem o óleo e usem a sardinha com bastante salsinha, com seu azeite bom, tá? Pode ser a sardinha assim. A Marilza, Marizilda, pai vai falar, onde comprar um ômega de boa qualidade? Bom, tem várias marcas de ômega de boa qualidade. O BioBalance, Vitafor, Essential Nutrition, Pura Vida, mas o que vocês têm que reparar que são livres de metais pesados, que tem uma vitamina E já para evitar oxidação, que vocês coloquem no freezer essa cápsula e ela não endureça. Então isso tudo já dá para garantir uma boa qualidade de um ômega 3. Não é a Naturalis, não é interessante em nenhuma hipótese vocês comprarem um ômega de barato, de péssima qualidade, cheio de metal pesado, que inclusive pode prejudicar mais a saúde do seu cérebro, tá? Mas tem vários aí, esses são os principais que eu mais prescrevo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para baixo. Aqui. Pois é, vamos lá. Verdade, você me ajuda muito. A Marisa tá falando aqui. Renata, oi. Você é um anjo. Ah, minha vida, ressuscitei com você. Bom, que bom, muito obrigada e vamos continuar, gente. Bom, aí eu quero também dizer para vocês que a gente precisa do ácido fólico. O ácido fólico, desde lá quando a mãe tá querendo engravidar, o obstetra já não fala, vamos tomar ácido fólico porque ele ajuda na formação do tubo neural da criança. O ácido fólico, ele é muito importante também para o cérebro durante toda a vida, não é só nessa vida intrauterina, nas primeiras semanas, né? Porque ele também aumenta os níveis de serotonina, melhora o nosso humor, a serotonina dá mais estabilidade no nosso emocional, deixa a gente mais feliz, tá? Ele é um antidepressivo natural, olha que maravilha! E se eu juntar ainda ácido fólico com vitamina B6 e com magnésio, eu vou ter uma estabilidade. Quem tem sofre de ansiedade. Vitamina B6, que está presente muito na banana, olha lá. E aí eu quero o ácido fólico, que está presente muito nos vegetais verdes escuros, e o magnésio. Magnésio eu tenho abacate com magnésio, eu tenho os grãos com magnésio, eu tenho na banana magnésio. Então olha aí, eu posso fazer uma banana com cacau por cima, né, maravilhosa, e posso comer o meu brócolis na hora do almoço, eu posso comer minha couve, eu posso comer meu espinafre, tudo isso é rico em ácido fólico. Maravilha, né, gente? Isso que é alimentação, isso que é alimentar seu cérebro. Alimente seu cérebro assim, gente.
com alimento de verdade. Não é alimento caro, é alimento barato. Você tem que só não parar de ter preguiça para ir para a cozinha e fazer o seu alimento, né? Porque senão você vai ter que perder tempo para poder depois cuidar da sua doença. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter tempo, tem que ter tempo para cuidar da doença. Infelizmente é assim que eu vou ter que falar. Uma outra gordura boa que eu não posso deixar de falar é a gordura que está no óleo de coco, são os triglicéridos de cadeia média, uma parte da gordura do óleo de coco que agem muito no foco, na energia cerebral, gente, TCM, triglicerídeos de cadeia média. Então, ou vocês vão comprar ele direto, TCM, que eu até postei nos stories essa semana, ou então como o coco, ou então vão fazer uso do óleo de coco, que parte dele já tem TCM, é gordura boa para o seu cérebro. Não esqueçam disso que eu tô falando, tá? Olha lá, é fácil. Agora eu vou falar de 3 queridos maravilhosos antioxidantes que eu não posso deixar de falar, que é a cúrcuma, que eu ainda falei ontem no post que eu fiz. A cúrcuma tem ação, a curcumina, na verdade, que está na cúrcuma, que tem melhor biodisponibilidade, inclusive com a pimenta preta e no azeite, que fica melhor ainda. Então, se vocês quiserem tomar cúrcuma no shot ou então colocar na comida com azeite e pimenta, a biodisponibilidade ainda é melhor nas refeições. Ela tem ação anti-inflamatória e ela reduz o risco de Alzheimer. Então você que tem alguém já na família, ou vai consumir a cúrcuma diariamente, ou então, do jeito que eu falei, ou então vai ter que tomar cápsula de cúrcuma, de 200 a 300 miligramas pelo menos ao dia. Não esqueça isso que eu tô falando. Diminui demência, diminui as doenças degenerativas, diminui o estresse oxidativo, as inflamações do seu cérebro, tá? A quercetina, que está presente na casca da maçã e também na cebola, naquela casca da cebola, também é um excelente anti-inflamatório. Eu uso às vezes em dias alternados, um dia a quercetina, outro dia a cúrcuma. Isso também vai ajudar muito vocês a diminuir todos os danos causados pelos radicais livres. Gente, inflamação, diminui a inflamação cerebral, diminui a toxicidade cerebral. Quercetina, eu tô falando de quercetina, de casca de maçã, e tô falando casca de cebola, e tô falando da cúrcuma, também um alimento que você compra um pote de boa qualidade, mas ó, dura muito. Pimenta, azeite, gente, olha que lindo, maravilhoso. Pode colocar cúrcuma aí no seu brócolis, na sua couve, no seu peixe, olha aí, olha que bacana você já fazer isso. Demais, né, gente? E um último, que é a astaxantina. A astaxantina é o único oxidante que não é pró-oxidativo. Ele está presente no crustáceos e nos peixes. Aí, maravilhoso. A gente tem até suplemento também, ó. Não quero fazer propaganda da marca, mas tá aqui, ó. Astaxantina. É o excelente anti-inflamatório. Ele já tá com óleo de coco e luteína, tá? Então, ó, pra quem tem querendo, ó, saúde cerebral, olha que legal, já tá o óleo de coco, já tá a luteína, já tá a astaxantina, tá? Mas, lembrando que, pra quem quer comer já o peixe, que eu falei pra comer 3 vezes por semana, já vai ter essa quantidade também presente. Mas tudo isso também pode ser prescrito a nível de suplementação, por isso que a gente sempre diz, quem não garante isso na alimentação dia a dia, aí tem que suplementar. Tá bom? Agora, suplementar o que, gente? Vamos fazer uma recapitulação. O que eu suplementaria para quem quer ter saúde cerebral? Ômega 3, vitamina D, não pode faltar a astaxantina, a vitamina C, vitamina E, a cúrcuma e aí a quercetina. Pronto, eu garanto para vocês. Fosfatidilcolina. Olha que lindo. Tudo isso que eu falei quais são os alimentos fontes. Mas se você é uma pessoa que não pode, não tem essa praticidade de todo dia comer isso que eu falei para vocês, apesar que é o óleo de coco, os peixes, a cebola, os ovos, a questão da cúrcuma, que mais? Deixa eu falar aqui. O chá verde, o cacau, a beterraba,
tudo isso, frutas cítricas que tem vitamina C, se você não tem essa variedade, não pode ter essa variedade constante, aí então a gente faz a suplementação, tá? Que são alimentos, são coisas importantes. Se você tem já Alzheimer, Parkinson na sua família, se você tem já problemas de estafa mental, usa muito o seu cérebro, mas para mim usar eu preciso alimentar e não garante essa alimentação, gente, precisa fazer a suplementação, porque senão vai ficando pior com a idade, você vai tendo as doenças degenerativas. Outra vez, quem está chegando agora, o que é doença degenerativa cerebral? É a demência, a falta de memória, de concentração, né? É o teu Alzheimer. É isso daí, essas são as Parkinson, são as doenças degenerativas. Eu tenho mais morte do que reparos dos meus neurônios. Eu não tenho síntese boa dos meus neurotransmissores. Por isso que eu sou uma pessoa mais ansiosa, mais irritada. Eu não faço dopamina, eu não faço serotonina, eu não faço acetilcolina, eu não faço GABA. Então, todos esses neurotransmissores são importantes para dar você foco, concentração, memória, sabe? Um estado de equilíbrio mental. Eu acho que falta muito isso nas pessoas. Sabe por quê, gente? Porque, infelizmente, as pessoas se agridem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não só pela alimentação. Mas olha, veja se você é uma pessoa que se agride pela alimentação. Você consome muito açúcar? Açúcar de qualquer espécie, tá, gente? Demerara, mascavo. Tem uma alimentação rica em carboidratos? De farinhas, enfarináceos, bolos, bolachinhas, macarrão, massa, pães, de uma forma geral. Então é uma pessoa que vai fazer uma inflamação maior no cérebro. Se é uma pessoa que come mais frituras, mais carne vermelha, que tem mais gordura saturada, mais laticínios, também que tem uma quantidade boa e grande de gorduras saturadas, mais manteiga, é uma pessoa que está inflamando mais o cérebro. Se é uma pessoa que come mais embutidos, é uma pessoa que está inflamando mais o cérebro. Então, aquele pãozinho com mortadela, doutora? Pois é aquele que a gente tem que tirar. É aquele salame, aquela salsicha, sua linguiça. Isso tudo é muito prejudicial para o cérebro. Além disso, gente, essas snacks, de uma forma geral, a gente tem umas substâncias nos snacks que é muito comum, que chama glutamato monossódico, né? E esse glutamato monossódico, que se chama Ajinomoto, ele é excitatório e tóxico para o seu cérebro. E ele está muito ali presente, né? Em muitos alimentos industrializados. E às vezes é isso que até te faz você querer comer mais, porque ele vicia. Então cuidado você que excede na bebida alcoólica. Isso é prejudicial para o seu cérebro, sabia? Cuidado você que exagera nos refrigerantes. Você sabia que os refrigerantes diets, o normal é ruim por causa do excesso do açúcar que eu falei que é inflamatório. Mas os diets, eles têm uma substância chamada metanol. O metanol a 30 graus, que o nosso corpo tem essa temperatura interna, acima disso inclusive, ele vai ser muito tóxico para o seu cérebro. Ele se transforma, gente, numa substância que pode causar demência, que é o ácido aspartico. Então, cuidado você que é viciado em refrigerante diet, em refrigerante zero, porque tem adoçantes. E os adoçantes que ele tem é o aspartame, a sucralose, a fenilalanina, que são extremamente prejudiciais. Houve um estudo onde comprovaram que as pessoas que bebem uma lata de refrigerante por dia têm 3 vezes mais risco de ter acidentes vasculares cerebrais e 3 vezes mais de ter demência, ou seja, Alzheimer. Então, você quer continuar tomando refrigerante diet? Ok, até o momento você não sabia, mas agora você fica sabendo que ele, e junto com tudo isso que eu acabei de falar, podem precipitar o aparecimento da demência, das doenças degenerativas. Ele pode ser o causador de você estar esquecendo as coisas, não tendo memorização, não tendo foco.
Aí quer comprar o remédio XYZ, mas toma o remédio com refrigerante diet. Será que é legal isso, gente? Ah, mas ele não tem calorias, doutora. Mas eu falo pra vocês, refrigerante diet ou normal é trocar 6 por meia dúzia. É porcaria do mesmo jeito, só vai te prejudicar. E adoçantes na mesma linha. Se eu acabei de falar pra vocês que o refrigerante diet é ruim porque tem esses adoçantes, que dirá quem faz uso de alimentos diet com esses adoçantes, não só no refrigerante, mas em outros, porque eu estou consumindo alimento diet, não é menos calorias, porque é menos açúcar. Que bela porcaria, porque tá te causando o quê? Problemas cerebrais, né? E se não bastasse isso, a pessoa ainda usa um monte de adoçante nas receitas, é sucralose, é o aspartame, é tudo isso. Então, gente, quanto menos substâncias químicas vocês usarem, melhor. Esquece refrigerante diet, esquece, para de tomar. Quem quer ter saúde e saúde cerebral tem que esquecer desse tipo de bebida, né? Se é que a gente pode chamar. Porque para mim é um veneninho que vocês estão tomando todo dia. E ainda eu digo para os pais que estão dando isso para os filhos. Mais veneno ainda, né? Mais culpado ainda, porque a criança não sabe. Agora, é palatável, ela vai começar a tomar e vai querer cada vez mais. E aí não sabe porque as crianças depois no futuro vão ter problemas, né? Uma outra coisa também que vocês têm que tomar cuidado é com flúor, gente. O excesso de flúor, o fluoreto, que a gente dá o flúor na água, excesso de flúor na água, se vocês não tiverem um filtro para poder filtrar essa água, também pode ser tóxico a nível cerebral. Sem falar dos metais pesados, né? O cádmio, o chumbo, o mercúrio. Então, cuidado. Podendo comprar alimento livre, né, de todos esses metais aí, os peixes, cuidado, os peixes maiores são os que estão mais contaminados. Comprar alimentos, eu sei que não é a realidade de muita gente, sem agrotóxicos também, porque eles vão também se depositar lá nos seus neurônios e podem também comprometer toda a função cerebral e a saúde cerebral, seria melhor. Então, gente, isso que eu queria muito falar com vocês. Cuidado da sua alimentação, priorize aquilo que vale a pena você ficar estressado, façam exercícios, fiquem longe dessa alimentação toda inflamatória, toda oxidativa, que vai prejudicar todo o seu corpo, mas principalmente essa energia. Como é que eu quero ter saúde, energia cerebral? Olha, eu trabalho até essa hora com uma lucidez. Gente, eu não quero me gabar para vocês, mas graças a Deus que eu me cuido mesmo, eu falo de boca cheia, porque o que eu falo para vocês eu faço e eu mostro para vocês, né, o que eu faço. Agora, é lógico que a gente não precisa radicalizar, né? A flexibilização das dietas, dos cardápios, é o que vai manter sustentabilidade. De vez em quando, eu quero tomar minha taça de vinho, inclusive ela tem resveratrol, que é bom como antioxidante para a parte cerebral e toda a circulação, né? Mas de vez em quando, talvez eu queira comer um bolo de aniversário, de vez em quando eu queira comer um brigadeiro, de vez em quando eu queira comer um sorvete, sei lá o quê. Mas isso eu faço de vez em quando, como vocês podem fazer. Agora, o dia a dia, gente, eu falo isso de coração, de boca cheia, porque eu sou uma apaixonada pela nutrição. Eu amo o que eu faço, eu só tô aqui com vocês até essa hora, porque eu quero passar mais informações, para que vocês não fiquem mais dependentes de tanta medicação, de tantas coisas que vão só piorando a sua saúde cerebral. Vocês vão ficando lesados. Eu vejo aqui paciente que está lesado, porque ele está dependente de drogas químicas que agem a nível cerebral, que vão deixar ele dopado o dia inteiro. Aí ele precisa memorizar, concentrar, raciocinar, focar, trabalhar, produzir, e ele fica ali, ó, jogado, letárgico. Lógico que tem casos e casos, mas quantos e quantos casos poderiam ser evitados se vocês pensassem melhor o quanto a alimentação tem um peso grande sobre a saúde cerebral, sobre a sua saúde, a sua longevidade. Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? E vou tentar deixar essa live salva, porque eu acho que quero que vocês escutem ela mais vezes para poder entrar na cabecinha de vocês
tudo que eu acabei de falar. Eu tentei falar numa linguagem mais simples possível para todos entenderem. Oi, Milene, tudo bem? Boa noite, Jaque, Marisa, que eu falei, Lena. Gente, vocês são Ana Paula, maravilhosa, olha aí, ó. Cris, Lana, Sueli, desculpa quem eu não falei, Isabel, muita gente legal. Se tiver mais perguntas, se tiver perguntas aqui, eu juro que ainda tem um tempinho ainda para me responder, posso responder para vocês, mas eu não tô vendo nenhum ainda aqui, ó, das quais eu já respondi. Vamos ver aqui mais para baixo. Aqui você é um anjo, já falou. Aqui, tararararara. Oi, Marcos, um beijo, até já. Aqui. Boa noite, Patrícia. Janaína, Soraya. Aqui, ó. Neusilene, faz mais de ano que troquei suco e refrigerante pela água com gás. Faz bem? Eu não vou te aconselhar você toda vez trocar a sua água por água com gás, né? Porque ela vai distender cada vez mais seu estômago, não é para trocar o tempo inteiro, né? Dá para tomar de vez em quando. Com certeza é muito mais válida você tomar, muito melhor você tomar a água com gás do que refrigerante, isso eu não tenho dúvida. Eu faço isso na transição, eu oriento isso para os pacientes. Mas depois vai tomar água com gás só de vez em quando, tá? Não é a água mineral, é água mineral, é insubstituível. A Marisa fala, minha irmã entrou. A Marina, manda um abraço pra ela. Oi, Marina, tudo bem? Um beijo pra você também, viu? Marisa é uma querida aí, sua irmã é uma graça aí. Arlene Costa, quem tem rinite alérgica, quais alimentos devem ser evitados? Bom, vamos pensar que alergia não é o tema da aula, hein? Mas aqui, ó. Ah, Felipe, ó, um beijo pra vocês. Aê, um beijo. Escutaram dos refrigerantes? Espero que sim, viu? Porque eu sou sempre a chata da família, gente. Eu posso tomar meu vinho, mas eu não tomo refrigerante. E eu tenho certeza que o vinho com moderação é muito, muito, muito melhor do que os refrigerantes, que não valem de nada, né? E eu fico muito possessa quando eu vejo pessoas que eu amo da minha família tomando. Mas enfim, a gente não pode viver a vida do outro. Como eu falei, a gente só pode informar. É esse meu papel, de compartilhar conhecimento, né? E, enfim, é isso. Mas aos poucos as pessoas vão entendendo que os hábitos alimentares fazem toda a diferença na nossa vida. Alene, então, rinite alérgica, veja, ainda mais quando chega essa época do ano, você tem que fortalecer sua imunidade. Então, se você der todos os alimentos dentro de uma alimentação saudável e diminuir todos os alimentos agressores, inflamatórios, oxidativos, você já vai contribuir com a sua rinite alérgica, com certeza, né? E é lógico ficar longe daquilo que é o seu gatilho. Então, a temperatura, infelizmente a gente não pode estar interferindo na temperatura, vai se agasalhar mais, principalmente essa parte, ou é a poeira, evita a poeira, ou é o cheiro, evita o cheiro, né? Mas os alimentos são importantes que sejam muito ricos a tua alimentação, rica em vitamina D, rica em vitamina C, em vitamina E, pelo menos em zinco, que está presente também aí nos peixes. Então, gente, se vocês fizerem essa alimentação que eu falei, o própolis, né, aquele shot da imunidade com limão, gengibre, a cúrcuma, isso te ajuda bastante, viu? Mas eu tenho aí live de imunidade, que é tem muito mais dica. A Deia, Nutri, posso comer um pedacinho de chocolate? Deve, Deia! Chocolate amargo, acima de 70% de cacau, vai ajudar muito essa sua saúde cerebral. Aí, Alessandra, obrigada. Geraldina, um beijo, querida. Érica também, ó, muito legal. Érica é minha seguidora. Ai, eu tenho novidades aí pra quem... Maravilhosa, muito obrigada, ótimo, ótimo, ótimo. Marisa, manda já foi. Nutri, mel de abelha. Então, mel de abelha, para quem tem resistência insulínica e diabetes, não dá. Cuidado, que ele tem índice glicêmico alto. Então, eu prefiro entrar com outro tipo de carboidrato. Se for, é um pouquinho de nada, né? Vamos abusar do mel, mesmo sendo de boa procedência, ele é bom para as vias aéreas e tudo mais, mas não é para todo mundo que é bom o mel, preciso ter esse cuidado. Eu ia falar uma coisa aqui, ó, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês.
que eu ia falar? Mas e me escapou agora. Bom, enfim, depois eu lembro. Luciana Almeida, qual esse último remédio que você passou? Puxa vida. Luciana Almeida, qual remédio? O que eu falei? Agora esqueci, né? Eu falei tanta coisa, ácido fólico, vitamina B6, magnésio que relaxa, falei do ômega 3, falei da vitamina D, falei da fosfatidilcolina, que é excelente, falei da vitamina C, da vitamina E, dos antocianinas, então tudo isso é legal. Do café, do chá verde, TCM, triglicerídeos de cadeia média, isso mesmo, que está presente numa gordura do óleo de coco. Silvia Rezende, só quero te agradecer, aprendo bastante. Que bom. Gente, muito boa noite aqui, Silvana. Nutri, amendoim entra no low carb? Sim, entra, mas eu gosto, sabe de fazer o que com amendoim, gente? Eu faço, eu asso em casa o amendoim, tá? Eu não compro ele assado, nem com sal. Eu gosto de assar ele porque o amendoim, como ele é fonte de gordura, toda gordura que for exposta numa temperatura muito alta, ela oxida. Então o que eu faço? Eu deixo na temperatura bem baixinha do forno, compro um amendoim de boa qualidade, então eu deixo ali 50 graus, né, bem baixinho, e aí então no final eu ponho um pouquinho de sal rosa, fica excelente, adoro amendoim. Agora que vem festa junina, fazer paçoca, tudo que vai com amendoim eu gosto bastante. Pode entrar na low carb, sim, ele é fonte de gordura e vitamina E. Qual sardinha em óleo, em lata é bom? Isabel, pode comer, não tem problema. A maioria não compra sardinha fresca porque dá trabalho, porque o cheiro, não sei o que. Pode comer a de lata, não tem problema não. Hoje, a indústria alimentícia também tem ajudado muito a gente nesse sentido, de fazer alimentos hoje que protegem ele mesmo com as embalagens, né? Senão, você já viu, estava todo mundo contaminado por conta das latas. Lógico, podendo comprar fresca é melhor, mas eu sei que tempo hábil a gente não tem. Nutri, não tome refri há anos, não gosto também de açúcar, excelente. Walter, e sobre a cerveja, doutora? Pois é, sem exagero, pode entrar, que eu falei, excesso de bebida alcoólica pode prejudicar a sua saúde cerebral, é lógico, né? Porque a gente tem aí a formação de compostos que vão agir lá na nível cerebral. Tanto é que a sua coordenação motora, ela vai ser comprometida quando você cede na bebida alcoólica, é sinal que ela age a nível cerebral. Né? A diferença entre o açúcar e o álcool é que os dois fazem mal, são tóxicos e oxidativos, tá? Principalmente quando em excesso, né? Mas o que acontece é que o álcool ele vai dar essa disfunção motor, o açúcar não faz isso. E às vezes você até acaba excedendo o açúcar por conta disso, porque o álcool vai te limitar um pouco mais. Mas tomando com moderação, Walter, e você fazendo no seu dia a dia as coisas positivas, beleza. Eu sempre digo assim, para uma coisa negativa, faça pelo menos 2 positivas. Quer tomar sua cerveja? Mas não vai comer carne gordurosa, cerveja e o pão francês, daí é um problema. O ideal seria então tomar cerveja com um prato bacana de salada, que tem substâncias antioxidantes, que vão ter os folatos aí, que é o ácido fólico, né? Eu posso comer com peixe, aí é legal, tá vendo? Põe umas castanhas por cima. Aí eu posso tomar meu copo de cerveja, meu copo de vinho, tá vendo só? Dá para ter uma alimentação prazerosa, gostosa. E depois outra, gente, conforme vocês vão vendo o resultado, que vocês vão vendo como o seu corpo vai respondendo, isso é a melhor coisa para vocês se manterem dentro de uma alimentação saudável. Isso que vai dar sustentabilidade, viu? Doutor H2O é o refrigerante, Silvana. Não quero H2O, não dou, não prescrevo, tá? Aqui, Paticiana, sou Nutri, não trabalho na área, mas me espelho em você. Muito competente, quero ser um... Ai, que linda. Obrigada, viu, querida? Olha, a gente, no que for, a gente tem que se fazer com muito amor. E é isso que eu faço, com muito amor. A Daicon Roselaine, Super Coffee, é bom? É bom, eu gosto muito do Super Coffee. Eu mesmo tomo ele alguns dias.
Gosto, ele tem TCM, que é triglicerídeo de cadeia média, além da cafeína, tem taurina e algumas outras substâncias para dar mais foco. Então, se você precisa para treinar ou para de manhã mesmo para trabalhar, dá para tomar. Se você for usar no café, como eu faço, eu gosto de tomar meu café coado com meia dose de super coffee. Se você for usar na água quente, você pode usar uma dose inteira. Agora, é lógico, eu não sei se você tem problema cardíaco, isso tudo tem que ser avaliado, né? Mas é boa por que é boa para o cérebro, o super coffee? Porque ele tem cafeína, tem TCM, né, a taurina, então tudo isso são ingredientes legais para manter a sua saúde em foco, energia, é isso, tá? Cerebral. Alessandra, em casa consumimos muitos vegetais, legumes, verduras, mas confesso que ando assustadíssima com o cheiro do agrotóxico. Principalmente na couve deve ser, né? Couve, flor de... então, o que vocês podem fazer, se você não comprar orgânico, eu tenho um post falando de como a gente pode higienizar os alimentos, os vegetais, principalmente os consumidos crus, né? Para se livrar de 90% dos agrotóxicos. Vê esse post que é bem bacana, ou até posso repostar depois para vocês, eu acho que é interessante. Ou então, o cozimento, ou tirar a casca, você também vai eliminar grande parte do seu agrotóxico, tá? Érica, amo você, Nutri Você é um espelho, ótimo. Ai, muito obrigada, viu? Bom, gente, é isso. Qual o probiótico que você indica? Silvana, para finalizar, sempre 5 cepas, 3 lactobacilos e 2 bifidobactérias, tá? 5 bi, sempre 5 bi, é o mínimo que você tem que estar tomando, tá bom, gente? Tem vários aí, tem Sinfor, que eu gosto muito, tem o Floralive, tem o Culturelle, são algumas marcas aí que você pode estar comprando mesmo nas farmácias. Bom, muito obrigada a todos, um grande beijo, fiquem com Deus, uma boa noite, até a próxima live. Para quem eu não respondi, prometo responder no direct. Ah, só mais um detalhe, gente, vou tirar até meu óculos. Hoje para todas vocês agora, hein? Eu inaugurei o meu filtro NutriBeauty. NutriBeauty é o filtro do meu Instagram por Roseli Rossi. Quem gostar pode usar. Aliás, eu quero que vocês usem e abusem e me marquem, hein? Agora, se vocês acharem que tá muito assim ou muito assado, também pode me dar a dica e eu vou adequando aí. Eu gostei, né? Agora espero que vocês gostem. Eu vou esperar a opinião de vocês. Usem NutriBeauty, procure ele, né? Um beijo, boa noite, tchau, gente!